Muito bem. Eu mencionei na aula passada que eu ia falar nessa aula sobre os reguladores a circuitos integrados. Então, na verdade, é muito simples utilizar um regulador a circuito integrado, tá? A gente não precisa... Na verdade, você precisa entender algumas contas, que depois eu vou explicar, mas para colocá-lo no circuito é muito simples. Então, a gente tem aqui a ponte retificadora, a gente tem aqui o filtro, né? Nós vamos colocar o regulador aqui. Aqui pode ser um regulador Zener, mas se for um regulador de tensão com CI, é muito simples fazer, tá? Ele é um circuito de 3 terminais, os mais comuns, né, são de 3 terminais. Aqui eu estou citando um exemplo, que é um exemplo muito difundido aí, que é a família 78XX, tá? Onde, vamos imaginar que eu queira uma tensão na carga aqui, né, no final das contas, de 5 volts, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um retificador a circuito integrado 7805. Então, esse XX é a tensão que ele vai entregar na saída. No exemplo que está sendo mostrado aqui, que é o 7812, ele vai entregar 12 volts na saída, tá? Eu posso ter um 7809, ele vai entregar 9 volts na saída. E esse carinha é como vocês estão vendo aqui. Ele é um componente com 3 terminais, então tem o terminal 1, 2 e 3. E como é que eu ligo ele dentro do meu circuito, tá? Deixa eu... Eu simplesmente coloco assim. Ele vai ficar os 3 terminais ligados desta maneira aqui, ó. O terminal 1 vai ficar aqui. O terminal 2, normalmente ele é ligado ao terra do circuito, tá? Que é o terminal do centro aqui. E o terminal 3 é a saída. E aqui eu tenho meu 78 alguma coisa, tá? Então é muito simples. Você tem uma facilidade grande, né, de você estar colocando ele, mas precisa ter alguns cuidados. E o que é que tem aqui dentro, né? Aqui dentro vai ter um circuito mais complexo que foi projetado justamente para dar uma estabilização muito grande na tensão de saída e que tem uma performance melhor do que os retificadores a Zener, tá? Então, só para vocês terem uma noção do que tem aqui dentro, é essa figura aqui. Deixa eu apagar o meu ponteiro aqui para vocês poderem ver. É tudo isso que está dentro do meu circuito integrado, tá? Tem muita coisa aqui que vocês ainda não conhecem. Todos esses carinhas aqui, ó, esses símbolos, é o símbolo de um transistor bipolar, que a gente vai começar a estudar no próximo assunto aí, depois dos diodos, tá? Então, ele é composto por um monte de transistores. Aqui, ó, vocês já estão vendo que ele tem um diodo aqui na entrada, né? Ele tem um diodo Zener aqui. Ele tem outro diodo aqui também, tá? Então, vocês podem ver que é um circuito bastante complexo. Tudo isso para a gente conseguir ter uma estabilização melhor da tensão aqui na saída. Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho a minha fonte, pode ser a tomada, vou ter o meu retificador, vou ter o capacitor de filtro, e aqui está o meu circuito integrado, tá? A minha carga fica na saída aqui. Esse projeto todo, né, ele não é difícil de fazer, mas ele precisa de um certo cuidado, e eu gostaria de fazê-lo com vocês no nosso próximo encontro, tá? Então, eu vou preparar aqui um material mais por escrito, né, para poder escanear para vocês e colocar na minha apresentação para a gente resolver passo a passo. Como é que a gente consegue, né, utilizando tudo isso aqui, tudo que a gente aprendeu, projetar uma fonte de cabo a rabo, desde a tomada de 127 volts, que eu vou ligar minha fonte, ou de 220, até a minha saída aqui, para poder ligar num celular, num carregador de bateria, num circuito qualquer que eu precise alimentar. De qualquer maneira, eu queria propor para vocês, né, como dever de casa, até para vocês pensarem a respeito, para tentar fazer o projeto antes de mim. Na próxima aula eu vou explicar o passo a passo desse projeto, mas eu queria que vocês já fossem quebrando a cabeça, porque vocês vão ter muitas dúvidas, tá? Então, o que eu estou propondo? Fazer um projeto de um retificador de onda completa
em ponte, tá? Com filtro capacitivo, com essas especificações. A minha saída CC, ou seja, o valor médio da minha fonte de 12 volts. Eu tenho uma corrente média, que é a corrente CC do meu circuito, ela não pode ultrapassar, minha corrente média não pode ultrapassar 500 mA. Quer dizer que eu posso colocar uma carga que puxa até, no máximo, 500 mA de corrente média. Tá? Isso aqui, às vezes, é uma coisa que o pessoal confunde um pouco. Como é que é corrente média máxima? Na verdade, é exatamente como eu falei para vocês. Eu tenho um valor de corrente média e eu não posso ultrapassar esse valor. É só isso. Tá? Com uma especificação de ondulação máxima de pico a pico de 10% da tensão nominal. Então, vocês vão fazer simplesmente o onda completa com filtro, tá? Sem colocar o regulador. E aí, com filtro, a sua especificação é deixar a tensão variando de 10% da tensão CC nominal, tá? Essa é a máxima ondulação pico a pico, ou seja, essa é a minha tensão de Ripple, tá? Depois que vocês fizerem esse pedacinho, aí vocês vão melhorar o projeto, tá? Vocês vão acrescentar o CI que eu acabei de explicar, um 7812. E aí, para você poder acrescentar ele tranquilamente, dá uma olhada no manual para você já ver quais são as características que a gente precisa observar nele, tá? Se você quiser enriquecer mais ainda esse exemplo, você pode tentar, antes de fazer com o CI, fazer com o Zener, para você calcular qual é o valor do resistor que você precisaria colocar para deixar o teu projeto com o diodo Zener, tá? E também qual é o diodo Zener que você vai utilizar. Você tem que pesquisar isso, beleza? Então, vou deixar isso aqui de dever de casa. Aí, na próxima aula, a gente aborda isso com mais profundidade.